Vamos lá, hoje eu vou te falar por que eu decidi empreender, largar a carreira tradicional de engenheiro civil. Eu estava seguindo exatamente a receita do bolo. Faço um bom colégio, tenho uma boa faculdade, tenho um bom emprego. E hoje em dia a gente sabe que isso é nem sinônimo de emprego, quanto mais um bom emprego. Mas eu sempre fui um cara que sempre preservei minha liberdade, sempre quis ter algo a mais, ter horas alavancadas, ou trabalhar batendo ponto de carteira assinada, ou trabalhar para alguém. E eu não queria que a minha renda tivesse um teto. E sim, quanto mais eu trabalhasse, mais eu ganhasse. Mas vai chegar um tempo que seu dia só tem 24 horas. E aí, como que você vai fazer? Como que você vai ganhar mais? Por isso eu decidi ter meu negócio, empreender. Não vender minhas horas, mas sim multiplicar minhas horas. E aqui nesse canal, o canal de valor, é um negócio no qual você vai ter uma comunidade que vai te ajudar a se valorizar, a vender mais e a aprender. Antes de eu começar nesse nosso primeiro vídeo do canal, que vai ser um marco, eu me comprometo com você, eu gosto sempre de estabelecer metas, me comprometer. Eu me comprometo com você a estar toda semana aqui gravando pelo menos um vídeo. E essa constância pode aumentar, beleza? De Valor Grupo é um grupo no qual você vai aprender a vender, a se valorizar e a empreender. Ou seja, construir seu próprio negócio. Você que é um profissional liberal, nutricionista, engenheiro, advogado, médico, fez técnico de segurança do trabalho, fez psicologia. Se você não está afim de apenas ficar vendendo as suas horas ou se trabalhar para alguém, se construir algum negócio, aqui nesse canal você vai aprender essas habilidades. Você também que já é autônomo, mas quer estruturar um negócio, você que é um vendedor, mas quer operacionalizar para ter um negócio, enfim, esse é meu intuito aqui com o De Valor Group. Aqui no De Valor Group, eu vou te apresentar, antes como a gente está começando o canal, o meu currículo, né? Hoje eu sou sócio como fundador do Esquadrão do Conhecimento e do De Valor Group, fundei ele. Hoje a gente também tem o Grupo Eu Diamond, tem vários empreendedores conectados. Eu estou no marketing digital desde 2020, tenho uma equipe hoje com mais de 8.000 pessoas em 8 países, gerando mais de 30 milhões de faturamento anual. Então é um negócio bem grande no qual não depende mais de mim, ou seja, eu tenho hoje, basicamente, se cada uma hora trabalhada das pessoas que tem na minha equipe hoje, no nosso grupo, eu tenho mais de 8.000 horas trabalhadas. E você? Quantas horas você tem trabalhadas no seu dia? 14 horas se você trabalhar muito, né? Mas enfim, a gente veio aqui para mudar esse seu cenário. E aqui, antes de mudar o cenário, deixa eu te mostrar umas fotos minhas. Esse aqui é o antes e o depois, né? Olha aqui como eu era e como eu me tornei. Eu falo que o dinheiro melhora a gente, né? Graças a Deus. Aqui alguns prêmios que eu já conquistei nessa minha jornada empreendedora. E você pergunta assim, Iago, você sempre pensou em empreender? Não, eu não pensava em empreender porque eu não sabia o que era empreender de fato. Eu achava que ser dono de negócio era o que o meu pai era, que na verdade era o autônomo. Ele sempre vendeu as horas dele, porque ele não teve acesso à informação como você está tendo aqui hoje, como você vai ter nesse canal gratuitamente, tá bom? E a gente tem muita acesso à informação hoje em dia, né? Vou te mostrar aqui livros que mudaram completamente a forma de eu pensar e agir. E foi graças a esses livros que eu transformei a minha mentalidade. O primeiro livro foi o Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre, eu vou compartilhar ele aqui com você. O Pai Rico, Pai Pobre, ele é um livro no qual o Robert Kiyosaki, esse havaiano americano, japonês aqui, tem traço japonês, né? Ele. Robert Kiyosaki é um dos maiores educadores financeiros do mundo. O livro dele, Pai Rico, Pai Pobre, já está há 20 anos consecutivos entre os 10 livros mais lidos do mundo relacionados à educação financeira. E quando eu me deparei com esse livro, O Pai Rico, Pai Pobre, o ano era janeiro de 2016, ou seja, vai fazer aí 10 anos, né? Então, em janeiro de 2016, um amigo meu, chamado Aldair, falou, Iago, lê esse livro, Pai Rico, Pai Pobre. E quando eu fui ler esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, eu era aquele cara que eu não gostava de ler, eu odiava ler. Eu sempre fui um cara muito de falar que eu ia mudar minha vida, ganhar muito dinheiro, ficar milionário. Aí o Aldair um dia, cansado de eu estar falando assim, eu vou ser milionário, ele pegou e falou assim, você fala tanto que vai ficar rico, você nunca leu um livro? E aquilo foi um tapa de luva na minha cara. Eu falei, caramba, é verdade, eu nunca li um livro. Eu falei, daí, qual livro você me indica? Aí ele falou, leia o Pai Rico, Pai Pobre. E quando eu li o Pai Rico, Pai Pobre, ele abriu a mentalidade. Porque no livro Pai Rico, Pai Pobre, recomendo que você leia, eu não vou contar os bastidores do livro, mas eu vou contar uma parte muito importante, que é sobre o quadrante. Ele explica o quadrante, o fluxograma financeiro, o quadrante de Kiyosaki. Vou colocar o quadrante aqui para você ter uma ideia. No quadrante, ele divide a população em lado esquerdo e lado direito. Do lado esquerdo são as pessoas de renda limitada, que trocam tempo por dinheiro. 60% dessas pessoas são empregadas e 35% dessas pessoas são autônomas. Ou seja, 95% das pessoas estão do lado esquerdo do quadrante. 95% das pessoas. E apenas 5% do dinheiro, 5% do capital. Já do outro lado, são as pessoas de renda passiva, que o dinheiro trabalha por elas, não elas trabalham pelo dinheiro. 4% são donos de negócio e 1% são
investidores. Ou seja, 5% está do lado direito e 95% da riqueza. Quando eu li esse livro, eu falei assim, caramba, eu preciso sair de empregado, que eu era empregado de engenharia civil, para me tornar dono de negócio. E o Aldair, ele já até era um autônomo, assim, porque ele fazia projetos. E quando ele leu esse livro, ele entendeu que ele tinha que sair de autônomo para dono de negócio. Então o Aldair já era um profissional liberal, mas vendia as horas dele. E a gente falou, cara, a gente precisa ter um negócio. O que é um negócio? Um negócio é aquilo que você não precisa estar trabalhando diretamente e está ganhando dinheiro, ou seja, não depende 100% do seu esforço para gerar renda. É algo que gera valor para a sociedade, resolvendo algum problema e, consequentemente, não dependa de você diretamente para gerar renda. Aí você tem um negócio. E aí, por que eu era muito travado de ter um negócio? Porque a vida toda meu pai falou que era dono de loja. E ele sempre foi mesmo. Só que eu associava ser dono de loja a ser dono de negócio. E meu pai era o primeiro a chegar, o último a sair. Os funcionários, ele tinha férias, ele não tinha férias. Ou seja, ele era escravo do próprio negócio. E na engenharia, eu vi amigos meus mais velhos, né, os veteranos, fazendo isso. O cara, ele chegava cedo no escritório, fazendo projeto o dia inteiro, só saía à noite. Ou seja, ficava vendendo as horas dele e meu pai também vendia as horas dele. Porque se meu pai saísse da operação da loja, né, o negócio não girava. Se meus amigos não ficasse fazendo os projetos, não tinha ninguém para fazer para ele ou terceirizar aquilo, né? Ou seja, ter uma estrutura que terceirizasse e ele ganhasse dinheiro. E eu fui percebendo que isso é ser o autônomo. Eu não queria ser autônomo, então virou minha chave. Porque quando eu achava que o meu pai era dono de negócio, eu não sabia a diferença do autônomo e dono de negócio. Quando eu entendi que isso era ser autônomo, eu falei, maravilha. Porque antes disso, eu só queria ser empregado, porque eu via os funcionários do meu pai, eles recebiam um dia, tinham férias, meu pai não tinha férias, não tinha 13º e ele ficava todo apertado para pagar as contas da loja. Aí os funcionários recebiam tudo direitinho. Eu falei, então eu quero ser empregado. Mas a minha mente destravou quando eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre. Que aí sim eu quis me tornar dono de negócio, mas eu não sabia como, eu não tinha o caminho. E é isso que a gente faz aqui no De Valor Group. Cria esse caminho para você empreender, um plano de ação estratégico. E nesse plano de ação, você vai fazer você sair de empregado ou autônomo para dono de negócio. Eu estou no processo e você tem que ter as habilidades, né? Começar a usufruir com essas habilidades. O que são as habilidades? A gente chama de soft skills, hard skills. Primeiro, habilidade de se valorizar, de saber se portar, de saber se comunicar, de ter a mentalidade empreendedora, de ter aquela autodisciplina. Então essa é a parte de se valorizar, a parte de vender. Você precisa ser a melhor pessoa para vender seu produto ou serviço. E quando você tem muita demanda, você começa a contratar pessoas para dar conta dessa demanda, ou seja, você começa a terceirizar, mas você sabe fazer o mais difícil, que é atrair clientes. É isso a gente ensina aqui a prospectar, a prospecção ativa, fazer o acompanhamento dos clientes, o fechamento, o pós-venda. E aí, depois disso tudo, você vai começar a saber gerenciar o caixa. Primeiro eu falo, você precisa ter pilares muito claros, que é o que? Aprender a se valorizar, ou seja, construir a mentalidade empreendedora, aprender a vender. E aqui, o terceiro pilar é você aprender a gerenciar as suas vendas e aquela educação financeira em si, beleza? E aí, depois disso tudo, você vai começar a escalar ainda mais seu negócio. Então, eu tô te contando como foi pra mim, como Pai Rico, Pai Pobre, esse livro foi fundamental. E lembra que eu não gostava de ler? Qual é a forma mais barata de você se valorizar? A forma mais barata de você se valorizar é através dos livros. Aqui a gente tem o Esquadrão do Conhecimento. O Esquadrão do Conhecimento é um clube do livro, 7 às 8, segunda a sexta, que a gente não só lê livro, não fica só aquela leitura vazia, a gente tem a leitura ao vivo e debates. São vários empreendedores, empresários contando as experiências dele de acordo com o livro. Esse daqui é o livro que a gente vai começar, a gente já leu, já são 5 anos nesse projeto do Clube do Livro, 3 anos ininterruptos, ok? E agora você também pode fazer parte, se quiser comenta aqui nesse link aqui na verdade, nos comentários aqui do vídeo, pra você fazer parte do Clube do Livro. Então isso tudo é pra quê? Pra você entender que empreender não é simples, não é fácil, mas é um processo que você consegue se você tem a instrução correta. Aí, com a instrução correta, ele passa a ser simples. Fácil nunca vai ser. Se alguém te falar que alguma coisa é fácil, desconfia, mas é simples. Por que é simples? Porque todo mundo pode empreender. Qualquer profissão você pode empreender. Quanto tempo você fez faculdade, especialização e está vendendo as suas horas? Então, meu intuito aqui é te incentivar a despertar essa veia empreendedora. E para finalizar nosso primeiro vídeo do canal, que depois eu vou trazer muitas técnicas aqui no canal de vendas, sobre imagem, sobre brand, sobre inteligência emocional, sobre liderança, sobre táticas da disciplina aplicada, sobre perfil comportamental. Isso tudo são soft skills e hard skills que todo empreendedor precisa ter. E aqui, eu gosto sempre de mostrar aqui, dá uma olhada, uma agenda minha do mês de julho. Olha isso, a cada 2 dias eu estava em um lugar diferente. Foram 21 cidades, se não me engano, 8 estados e 2 países. Hoje tem um grande negócio na Bolívia com vários empreendedores e todos são negócios que giram sem minha presença, eu não preciso estar lá. E eu fiz questão de gravar esse primeiro vídeo aqui no aeroporto, estou no aeroporto gravando esse vídeo.
Por quê? Para mostrar a liberdade que eu tenho. Enquanto eu tô gravando esse vídeo para você, eu tô ganhando dinheiro. Por quê? Eu entendi isso há quase 10 anos atrás, que eu precisava construir algo. No início você vai ter medo, mas vai com medo mesmo. Mas daqui você vai ter um grupo de apoio, o de valor grupo, que vai te assessorar. E lembre-se uma coisa, nunca são erros novos. São pessoas novas cometendo erros antigos. Então nessa jornada empreendedora, vai ser pessoas novas cometendo erros antigos. Mas quando você está aqui no de valor group, você não vai cometer esses erros, que a gente vai te instruir também. Então, conte conosco para essa trajetória, para essa jornada. Se você tem ambição, vontade de crescer, busca aumentar a sua renda, conquistar a liberdade, ter mais tempo para sua família, conquistar seus sonhos, ou seja, crescer, aqui é o seu lugar, nossa comunidade de valor. Então, já se inscreve no canal, compartilha esse canal para todos aqueles amigos, conhecidos, pessoas que querem despertar a mentalidade empreendedora, virar um empresário, virar um empreendedor, ter seu próprio negócio e crescer e contribuir, que a nossa meta aqui é formar os melhores e mais bem treinados empreendedores. Tamo junto e até o próximo vídeo.